Agora conosco o Kleber Grabowska, comentarista de futebol da Gaúcha, participa das coberturas de Copa do Mundo desde 90 e tem vinculação com o Ijuí, já que estudou no Colégio Evangélico Augusto Pestana, o CAP, e está escalado para comentar jogos desta Copa do Mundo de 2014. Participa então nesta série de entrevistas especiais referentes ao Mundial no Brasil. Kleber, obrigado por nos atender. Como é que você avalia a Copa como evento? Você acha que vai ser um sucesso só dentro de campo, já que todos os campeões mundiais vão estar presentes no Mundial aqui no Brasil, ou fora de campo dá tempo ainda do Brasil surpreender o mundo? E antes de mais nada, queria dizer que é uma honra, uma satisfação receber esse convite da Rádio Progresso e falar a cidade onde durante muito tempo da minha infância eu convivi. E eu acho que a Copa do Mundo tem uma figura de um colega nosso aqui da Rádio Gaúcha, o Diori Vasconcelos, que diz o seguinte: você tem 3 coisas para fazer: comprar carne para o churrasco, botar a cerveja para gelar e arrumar a casa. Isso para fazer uma festa e receber todo mundo numa festa de gabarito. Daí o que você faz? Festa sem cerveja não dá. Então compra a cerveja, sai correndo para comprar a cerveja. Vai lá e compra a carne pro churrasco para todo mundo ter o que comer. Arrumar a casa? Deixa para lá. E é mais ou menos assim a Copa do Mundo. Vai ser aqui no Brasil uma grande festa, todo mundo vai ficar feliz, encantado, o Brasil é maravilhoso. Mas em questão de infraestrutura da casa arrumada, isso não vai ter. Eu acho que não dá mais tempo. O Brasil acho que perdeu muito tempo, né? Achou que era o jeitinho brasileiro ia conseguir driblar o padrão FIFA e a gente está vendo que não tem nada disso. O Brasil vai pagar um mico muito grande pela falta de organização, não soube cumprir o seu compromisso com a FIFA, vai ficar uma Copa bem abaixo do que foi a África do Sul. E em relação às Copas realizadas na Europa ou até mesmo no Japão e na Coreia, vai ficar muito atrás. Eu acho que a promessa da presidente Dilma Rousseff de que vai ser a Copa das Copas talvez seja tecnicamente dentro do campo, porque em questão de estrutura, de organização, o Brasil vai ficar devendo. Porto Alegre também incluída nesse bolo de que vai pagar mico. É verdade, das 12 obras da capital, 4 vão ser entregues, né? O Beira-Rio acho que não vai ficar 100% para o Mundial. Nós estamos correndo contra o tempo aí para o primeiro jogo no Beira-Rio no dia 15, tem muita coisa para fazer ainda, todo dia tem obra em torno do Beira-Rio e ficou ainda por último a questão do entulho, né, do estacionamento que poderia tirar 900 vagas, vai ser acobertado que não foi retirado das obras do Beira-Rio, e também a estrutura móvel, né, que até agora estão fazendo contas aí de quanto dinheiro precisa, de quem é que vai ceder e qual é o relatório fiscal que vai ter comprovação dessa entrega de dinheiro e despesas para que o Internacional coloque tudo dentro do que foi exigido pela FIFA. Mas é muita confusão, é muita discussão e pouca coisa prática, né? Uhum. E falando sobre futebol, além do Brasil, claro, que outras seleções, Kleber, você coloca como as principais forças na disputa pelo título? Bom, eu acredito que o Brasil fica muito mais pelo fator local, pela força da torcida e por um homem chamado Luiz Felipe Scolari. Eu acho que a nossa safra não é de muita qualidade, né? Em termos de quantidade, tem 5 ou 6 jogadores que são acima da média, são padrão mundial. Acho que nós temos a melhor dupla de zaga, nós temos Neymar, mas a gente não tem assim aquela tranquilidade que se um ficar lesionado, nós temos no grupo de jogadores que vai para a Copa do Mundo substituto à altura. Acho que a questão do centroavante, principalmente, é um problema. Acho que o Fred é um grande jogador de clube, mas acho que em termos de seleção ainda não é uma comprovação completa, e o seu substituto, o Jô, fica muito abaixo. Então a seleção brasileira, em termos de grupo, acho que tem um time, mas não tem um grupo todo no mesmo padrão. A Argentina, por contar com o Messi, é favorita. A Argentina do meio para frente é uma grande seleção, e a seleção da Alemanha é uma seleção de muita qualidade técnica e tática, uma equipe que tem um equilíbrio da zaga até o ataque, também é candidata, e eu coloco no grupo assim dos mais fortes como quarta candidata a seleção da Itália, que é aquela campanha que a gente conhece: não joga bonito, faz um resultado ali justo, né? Vai em busca do que precisa e sempre chega. Então acho que essas são as seleções assim, que se coloca como linha de frente em termos de título. Não acredito que a Espanha repita o desempenho do último Mundial. Acho que o futebol espanhol já não tem o mesmo brilho, não encanta mais. Acho que a Holanda também vai ter muita dificuldade, talvez para mim não seja nem zebra, se ela não passar da primeira fase e fique atrás do Chile. E eu coloco assim, como das seleções
com grife, ainda no hall das favoritas, a seleção da França, que se classificou na repescagem, mas de lá para cá tem muita qualidade. Parece que a maneira como a França se classificou remotivou não só a equipe francesa, mas a torcida francesa, que está muito confiante nesse Mundial, e eu considero que a França vai ter uma das revelações dessa Copa, que vai ser o Pogba. Acho que a França é a quinta candidata ao título, ela fica para mim na frente da Espanha e da Holanda, e se junta a Brasil, Itália, Alemanha e Argentina. Até você falou do grupo do Brasil, que não encanta tanto. Você acha que algum jogador deveria ter entrado nessa lista e acabou sofrendo a injustiça de ficar fora? Eu não vejo assim nenhuma grande injustiça, né? Eu acho que se poderia juntar aí a experiência, a qualidade no Ronaldinho Gaúcho e de um Kaká, mas são jogadores que estão aquém. O Ronaldinho já não vive, digamos, integralmente o espírito de atleta profissional, já ficou devendo da outra convocação no Mundial anterior, e o Kaká, mesmo que tenha ainda muito senso profissional, ele não tem mais o mesmo desempenho. Então acho que seriam talvez esses os dois únicos jogadores de nível com qualidade e experiência que poderiam se juntar à seleção brasileira, e a gente não tem assim, nenhum grande talento que esteja surgindo, como teve na última Copa, quando as pessoas queriam a convocação do Neymar e do Paulo Henrique Ganso, que eram jogadores, talentos emergentes que não foram chamados na Copa anterior. Para essa Copa não surgiu ninguém assim com essa qualidade que tenha se transformado em clamor nacional. A gente não viu nenhum murmúrio, assim, não convocaram fulano, não convocaram cicrano. Acho que o Filipão foi muito coerente na sua convocação, manteve a base da seleção que conquistou a Copa das Confederações e agregou alguns outros talentos, aí como o Ramírez, que no momento tinha uma desavença com o Filipão e recuperou o terreno e a sua vaga na seleção, e o Filipão deu espaço para Williams e Fernandinho crescerem, que eram dois jogadores que também não estavam na Copa das Confederações e cresceram muito na temporada europeia. Uhum. Até, Kleber, alguns jogadores das estrelas, o Cristiano Ronaldo, tem o Ribéry, o Suárez, eles não estão assim 100% na condição física. Você acha que isso pode significar um menor nível técnico nos jogos desse Mundial? Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem uma seleção com um grande elenco de jogadores, grandes, digamos assim, uma concentração de craques em muitas seleções. Nós temos talentos espalhados, né? Eu acho que Portugal, se ficar sem o Cristiano Ronaldo, perde muito, porque o Cristiano Ronaldo é mais do que metade do time. Basicamente, Portugal depende do talento do Cristiano Ronaldo, é dependente do Cristiano Ronaldo. Se o Messi não viesse para a Argentina, seria a mesma coisa. São jogadores desiguais, são jogadores que desequilibram a partida. A Holanda, sem o Robben, perde muito da qualidade, mas talvez ainda tenha recursos para tentar a classificação para a próxima fase. O Ribéry na França também acho que não faz tanta diferença, seria o nome mais famoso, né? O nome mais, a figurinha carimbada da França, mas acho que a França tem uma geração aí de muita qualidade. Até mesmo os colombianos já estão ressabiados com a ausência do Falcão Garcia, que é o grande nome, que é o grande atacante da seleção colombiana, mas eles mesmos já enxergam no grupo outros jogadores que podem assumir essa função de protagonista, como o James Rodrigues, o Baca. Eles estão acreditando que tem potencial. Eu acho que esse é um pensamento de muita gente, né? De que tem gente em casa para fazer uma campanha dentro do planejamento inicial. O futebol asiático ele evoluiu um pouco nos últimos anos, né, Kleber? Mas você acha que para essa Copa do Mundo vai continuar sendo só figuração? Eu acho que sim. Eu acho que o futebol asiático não tem muita novidade. Eu acho que está se tornando tradicional assim, a presença do Japão, está se tornando tradicional também a presença da Coreia do Sul, mas só aquelas campanhas dentro do previsível, não tem nada que surpreenda para esse futebol, que eu acho que como grande vitória já se basta a classificação para o próprio Mundial, não tem muito o que acrescentar em termos de qualidade técnica, porque o futebol desse continente não tem uma evolução constante, né? Evoluiu até certo ponto de se tornar presente em muitos mundiais com os mesmos representantes, basicamente Japão e Coreia do Sul, mas tecnicamente não evoluiu tanto assim para fazer frente às outras seleções. Kleber, então para a gente terminar, normalmente a seleção ela começa com uma equipe base, depois, conforme vai ao longo da competição, tende a sofrer mudanças na sua formação. Aconteceu isso em 94 com o Mazinho, em 2002 com o Kleberson. Nessa Copa, quem você aponta assim como o nome que está caindo de maduro para ser o titular da seleção?
E além disso, quem você acha que é, no momento, o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira? Eu acho que começar pelo problema da seleção brasileira, a desconfiança que o Júlio César causa. Né? Na Copa das Confederações se falava muito a respeito do Júlio César, que estava na reserva do Queen's Park Rangers na Inglaterra, e olha que o Júlio César na Copa das Confederações, sendo reserva, foi peça fundamental. Teve jogo que ele defendeu o pênalti do Forlan contra o Uruguai e salvou o Brasil na competição. Agora ele está com um pouquinho de ritmo de jogo, está jogando a Major League, que não é um campeonato de importância, mas está colocando o Júlio César com ritmo de jogo. Então, para mim, o Júlio César, pelo histórico, mesmo que tenha desconfiança da torcida, não é problema para mim. Talvez a camisa 9 da seleção brasileira seja o problema. Inicialmente pela fragilidade do Fred, que volta e meia tem uma lesão muito séria e fica longo período afastado. E depois pelo seu substituto imediato, que é o Jô, que não é um jogador de mesma qualidade, apesar de uma participação, digamos, até interessante e eficiente na Copa das Confederações. Eu acho que a camisa 9, para mim, é uma deficiência da seleção brasileira, pela fragilidade do Fred e pela diferença que o Jô tem em relação aos demais jogadores do elenco. E quanto a jogadores que podem surpreender e assumir a liderança, a condição de titular no time do Filipão, eu coloco de cara 3 jogadores que ele está usando com frequência, que são Fernandinho, o Ramires e o William do Chelsea, né? Que são jogadores que desempenham mais do que uma função, têm uma versatilidade técnica e tática muito grande, e são jogadores que, se tu colocar na equipe, mudando o posicionamento dele, tu muda o esquema sem precisar fazer mudança de jogador por jogador. Acho que esses 3 jogadores, pela versatilidade que tem, são fortes candidatos a ganhar uma posição no meio-campo da seleção brasileira. E um outro jogador que vai aparecer com frequência nessa Copa do Mundo é o zagueiro Dante, não para assumir a condição de titular, mas para mudar o esquema, porque o Filipão é bem capaz de utilizar o Davi Luiz como um terceiro zagueiro, né? Porque o Filipão é um adepto do 3-5-2, e aí entraria o Dante para fazer com o Thiago Silva e o Davi Luiz essa linha de 3 zagueiros, na necessidade do Filipão de encorpar mais a defesa e liberar os 2 laterais que têm por característica natural o apoio ofensivo. Tá bom, Kleber Grabowska, comentarista de futebol da Gaúcha, participando conosco aqui nesta série de entrevistas especiais para a Copa do Mundo. Obrigado novamente, Kleber, boa Copa para você, viu? Um abraço e muito obrigado pela oportunidade.